Oi, gente. Esse é o episódio número 16 do podcast Teach Yourself Português. Hoje nós vamos falar sobre por que quando o cara da foto desse podcast se mudou, eu fiquei tão orgulhoso e tão feliz se ele nem sabe que eu existo. A gente vai falar sobre relações parasociais. Então pega aí um cafezinho, um chazinho. Acho que hoje chazinho, porque o Jimmy Broadbent ele é inglês, então vamos de chazinho hoje, ou água. E vamos conversar sobre isso. Pera. Antes de continuar, muito obrigado aos meus apoiadores no Ko-fi. Obrigado por me dar a oportunidade de priorizar o meu canal no YouTube, a criação de conteúdo. Para mim é um prazer transformar o meu tempo em conteúdo útil para você que está aprendendo português. Então, muito obrigado por me dar essa oportunidade e bom episódio de podcast. Como sempre, eu dividi esse episódio em 4 tópicos. Se você quiser, você pode escutar em 4 partes diferentes, ou se você preferir, você pode escutar o episódio inteiro. Quais são os tópicos? Tópico número 1. O que é uma relação parasocial? Tópico número 2. Aspectos positivos desse tipo de relação. Tópico número 3. Aspectos negativos desse tipo de relação. E tópico número 4. A nossa relação é parasocial? Vamos começar com o tópico número 1. Vamos começar pela teoria. Eu não sei se você já ouviu falar, mas relação parasocial é um nome que se dá para descrever um tipo específico de relação. E é uma relação muito comum nos dias de hoje. Vamos começar por uma definição. Relações parasociais são relações unilaterais estabelecidas entre figuras presentes em conteúdo de entretenimento e sua audiência, que são percebidas de formas diferentes entre seus participantes, com a audiência tendo uma falsa sensação de proximidade direcionada à figura midiática. Palavras difíceis, Lua, do que você está falando? Calma. Vamos começar com algumas palavras importantes. Tem 2 palavras nessa definição que eu gostaria de destacar. Número 1, unilateral. Número 2, falso. Esses 2 termos são importantes porque eles resumem bem o que esse tipo de relação representa. Quando a gente assiste a alguma coisa, nós somos a audiência. Você é a audiência desse vídeo. Ou você é a audiência desse podcast. Nós somos os telespectadores, se for um programa na televisão. Nós somos os seguidores, se estivermos em uma rede social. Nós somos uns inscritos, se nós estivermos no YouTube. Nós somos o público, de forma geral. E quando nós estamos do lado que recebe a informação, nós estamos em um lado dessa relação. Normalmente, uma relação tem 2 lados, ou seja, lado 1, lado 2. Mas, no caso das relações parasociais, estamos falando de relações com apenas um lado. Uma relação com apenas um lado é uma relação unilateral. Palavra número 1. Mas por se tratar de algo unilateral, com apenas um lado, isso transforma a relação em algo falso automaticamente? Talvez? Não sei. Vamos falar um pouco sobre a teoria e vamos tentar entender como isso funciona. Antes, eu citei alguns meios onde as relações parasociais acontecem ou se desenvolvem, como, por exemplo, televisão, redes sociais e o próprio YouTube. Então, pode parecer que relações parasociais são uma coisa moderna, mas em 1956, eu nem era nascido,
Dois sociólogos, Horton Donald e Richard Wall, falaram pela primeira vez sobre as relações parasociais. De acordo com eles, a relação parasocial é a criação inconsciente de uma relação intensamente próxima com uma pessoa da mídia, com uma pessoa de algum tipo de meio de comunicação. A mídia, nesse caso, YouTube, TV, redes sociais, é o meio através do qual essa relação unilateral acontece. Então, a relação acontece por causa ou através desses meios. Não existe uma comunicação direta entre a celebridade, por exemplo, e a audiência. A celebridade se comunica através de um meio emissor, por exemplo, a televisão. Esse meio redistribui essa mensagem da celebridade e cada uma das pessoas recebe uma mensagem individual do emissor original, da celebridade. Em palavras simples, uma pessoa famosa fala uma coisa e a tela do computador, ou da televisão, ou do celular, fazem o meio de campo, entre a pessoa e a audiência. Não existe uma interação direta de verdade. Existe uma mensagem reproduzida em meios de comunicação. E a pessoa que mandou não recebe nenhuma mensagem de volta. Vamos pensar em um exemplo prático e vai ficar mais fácil de visualizar. Pensa aí, vamos fazer um exercício agora juntos. Eu sei que você está escutando. Se você estiver escutando esse podcast enquanto você dirige, não faça esse exercício. Mas feche os seus olhos e imagine uma pessoa que você admira muito, uma pessoa famosa. Vamos pensar em pessoas famosas, em celebridades. Imagine essa pessoa famosa. Já pensou em alguém? Ok. Então, imagina essa pessoa que você imaginou. Imagina essa pessoa, ela tem um perfil no Instagram, ela está no Instagram. E ela acabou de publicar um stories falando sobre como foi o dia dela. Não importa se foi bom ou se foi ruim, mas você que gosta dessa pessoa, você segue essa pessoa, você acabou de assistir aos stories e você acabou de ter uma reação em relação a isso. Não importa se isso te deixou feliz, ou triste, ou preocupado, mas você assistiu aos stories, você reagiu aos stories. Agora, imagina que você vai lá e você manda uma mensagem para essa pessoa. Você responde ao story. Ou melhor, você manda um textão, você manda um texto longo e você conta para essa pessoa, a celebridade, como foi o seu dia. Ou melhor, você grava um vídeo e você manda o seu vídeo falando sobre o seu dia para a pessoa. Agora, vamos continuar o exercício. Qual é a chance dessa pessoa a que você está imaginando responder ao seu vídeo com um texto longo, com um textão, ou comentar de fato alguma coisa sobre o seu dia? Qual é a chance? Se você pensou em uma pessoa muito famosa, provavelmente a chance é muito, muito baixa, né? Provavelmente ela vai estar reagindo de forma muito rápida e muito superficial às outras centenas de comentários aos stories anteriores. Então, já deu para identificar a relação parasocial nesse exemplo, né? A mensagem foi enviada para você, os stories sobre como foi meu dia. Mas não só para você, foi enviado para você e para todos os outros seguidores ao mesmo tempo, através do meio rede social. Embora você sinta essa conexão e você goste da pessoa de verdade, infelizmente ela não vai corresponder. E não é porque ela não gosta de você individualmente. Ela nem sabe quem você é.
ela nem te conhece. É óbvio que ela não pode gostar de você se ela não sabe que você existe. Eu sei que é um pouco pesado, é um pouco chocante a gente pensar assim, mas é verdade. Ela não sabe que você existe, então não é uma questão de gostar ou não gostar. Ela não sabe que você existe. Nesse exemplo que eu pedi para você imaginar, quem intermediou essa comunicação foi a rede social e o story. E essa mensagem foi 100% unilateral. E essa relação que a gente, ao assistir ao story e sentir alguma coisa, essa relação é uma relação parasocial. E antes que a gente pense, nossa, que horror, então os famosos, os influencers, os influenciadores em português, as celebridades em geral, são pessoas ruins porque elas não correspondem aos fãs e não respondem mensagens. Elas são pessoas más, são pessoas malignas, são pessoas ruins. Antes de pensar nisso, é uma questão totalmente matemática. Imaginem que uma pessoa famosa, uma celebridade, imaginem que ela leve 10 segundos. Se essa pessoa levasse 10 segundos para responder cada pessoa que mandar uma mensagem, ou cada comentário que fosse deixado em um story, ou algo assim, isso provavelmente, somando de 10 em 10 segundos, em 10 em 10 segundos, isso provavelmente tomaria horas do dia dessa pessoa. Talvez o dia inteiro dessa pessoa. E, de novo, estamos falando de uma resposta superficial de 10 segundos, que levou 10 segundos para escrever. Ainda continua sendo totalmente inviável transformar isso em uma relação que não é unilateral, ou desenvolver essa relação em algo que não é unilateral. Mas a gente não faz isso por mal, obviamente. Nós, seres humanos, nós buscamos por um senso de pertencimento, com identidade, com comunidade, e nós gostamos de fazer parte de algo. Então é natural que a gente busque e que a gente se identifique e que a gente interaja com as coisas que nós vemos hoje em dia, principalmente na internet. Então, isso é natural, até certo ponto. Agora que a gente já definiu o que é uma relação parasocial, a gente vai falar sobre os impactos que essas relações podem trazer para as nossas vidas. Impactos positivos e impactos negativos. Eu sou um cara muito positivo, muito otimista, então nós vamos começar com quais são os aspectos positivos de uma relação parasocial. Vamos lá. Antes de começar a citar os aspectos positivos de uma relação parasocial, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história minha sobre uma relação parasocial que eu estou vivendo desde 2018 e eu considero que ela ainda esteja acontecendo. Como eu falei no início, essa pessoa que está na thumbnail do podcast aqui no YouTube e também lá no Spotify, ou aqui no Spotify, esse cara se chama Jimmy Broadbent e ele mora na Inglaterra, na cidade de Hastings. Como alguns de vocês já sabem, eu gosto de jogos, mas mais especificamente, eu gosto de jogos de corrida de carro, jogos de automobilismo. Então, um dia eu estava assistindo a vídeos aleatórios no YouTube e acabei encontrando esse cara, Jimmy Broadbent. Eu acho que é assim que a gente acaba encontrando ou descobrindo coisas muito legais na internet hoje em dia, de forma aleatória. Então, se alguém aqui chegou a esse podcast de forma completamente aleatória, deixa um comentário aí, por favor. Eu adoraria saber como você encontrou esse podcast. Mas voltando à história do Jimmy e a minha relação
parasocial com ele. Na época em que eu comecei a assistir aos vídeos do Jimmy, ele tinha poucos inscritos. Eu não sei o número, eu não consegui encontrar, mas eu nunca escolhi assistir a alguém no YouTube com base em número de inscritos. Então, isso não vem ao caso, não é extremamente relevante. O motivo pelo qual eu escolhi e eu gostei de assistir aos vídeos do Jimmy e eu continuei assistindo aos vídeos dele é porque ele é um cara muito simples. Ele era um cara muito tranquilo, muito simples, não era o tipo de pessoa que levava as coisas muito a sério e ele sempre deixou muito claro que ele é extremamente apaixonado pelo que ele faz, ou pelo que ele fazia na época, que era jogar jogos de carro e falar sobre carros. Nada, mas era isso. E eu nem sou tão apaixonado assim por carros, mas ele meio que complementava esse meu lado, ele incentivava esse meu lado. Eu gosto, mas não tanto, mas com o Jimmy, assistindo ao conteúdo dele, eu sentia que eu estava sendo complementado de alguma forma. A parte mais legal de ter conhecido o Jimmy em 2018 foi ter acompanhado a trajetória dele. Ele sempre foi muito, muito aberto no canal dele e ele nunca escondeu as dificuldades pessoais que ele teve. Uma delas, inclusive, fez ele voltar a morar na casa dos fundos do pátio da mãe dele, em um galpão. Um galpão muito pequeno, um galpãozinho. Isso virou tipo um meme, mas ao mesmo tempo virou uma marca no canal dele. Ele era tipo o cara do galpão que gastava todo o dinheiro com equipamentos para jogar jogos de carro, com equipamentos de brinquedo, como ele sempre dizia. Como eu disse, ele sempre foi muito aberto e de vez em quando ele compartilhava o quanto ter criado o canal dele era importante para ele. Foi a forma que ele encontrou de lutar contra a depressão em um momento muito difícil da vida dele. Então não era apenas um canal, não eram apenas vídeos. Era a forma dele de lidar com essa situação. Eu acredito que o carisma e a sinceridade do Jamie trouxeram ele até onde ele está hoje. E deixa eu contar para vocês onde ele está hoje. Hoje ele mora em uma casa própria. Hoje ele corre em carros de verdade em categorias grandes na Inglaterra. Eu chego a ficar arrepiado só de pensar em eu ter acompanhado essa trajetória do Jimmy. Hoje ele tem o carro dos sonhos dele, o carro que ele sonhava em ter um dia quando ele era criança. E eu sei que é só um carro, mas a gente está falando de uma pessoa apaixonada por carros aqui. Eu acompanhei o Jimmy perder o avô dele e abri completamente o coração dele em relação a isso no YouTube. Por quê? Porque foi com o avô dele que ele começou a jogar os jogos de carro e a gostar de carros. Vocês não têm ideia de como eu me emocionei quando ele postou o primeiro vídeo dele na casa nova e de como eu comemorei quando ele ganhou o primeiro campeonato na vida real. E vocês sabem qual é a parte mais louca? Qual é a parte mais bizarra disso tudo? Ele nem sabe que eu existo. É verdade. Ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe que eu existo. Mas assistir aos vídeos dele já me trouxe muitas horas de diversão. Muitas horas de entretenimento. E, na verdade, muito mais do que isso. Ao compartilhar as suas dificuldades, eu me identificava por também ter as minhas dificuldades. Ao acompanhar o Jimmy enfrentando novos desafios e ficar nervoso e preocupado em relação a eles, eu também estava enfrentando os meus próprios desafios e ficando nervoso e preocupado. E ao ver o Jimmy conquistando vitórias, conquistando coisas novas, eu também estava conquistando as minhas próprias coisas novas.
Ele foi a minha maior fonte de inspiração e motivação durante esses últimos 5 anos. E mais uma vez, ele nem sabe que eu existo. Portanto, minha gente, vamos falar sobre os aspectos positivos das relações parasociais. Isso daqui era só introdução, tá? Eu juro. Esse episódio vai ficar com 3 horas de duração. Eu acho que já ficou óbvio que quando nós nos identificamos com uma pessoa, quando nós admiramos uma pessoa, quando nós nos inspiramos em uma pessoa, é possível que essa relação parasocial ela sirva como forma de nos deixar motivados, de nos deixar empolgados e de nos manter focados nos nossos próprios objetivos. Esses laços que se criam, eles de fato inspiram e motivam as pessoas. Eles servem como influências positivas nas vidas das pessoas. Então, talvez o termo influenciador não seja tão ruim assim. Se a influência for positiva, por que não? Além disso, essas conexões online, elas atendem a uma necessidade humana de comunidade e de pertencimento. Então, quando eu comecei a assistir aos vídeos do Jimmy Broadbent e eu encontrei a comunidade no Discord do Jimmy Broadbent, eu comecei a ler coisas que outras pessoas que também gostam disso fazem e gostam de fazer, e eu me dei conta que, entendi, eu não sou o único que gosta disso, existem centenas de outras pessoas que também gostam disso, e o Jimmy Broadbent, ele é uma espécie de catalisador, uma espécie de centralizador de interesses, porque pessoas como eu, que também gostam das mesmas coisas que eu gosto, automaticamente vão estar lá. E eu, por outro lado, vou ter contato com pessoas parecidas comigo ao interagir na sua comunidade. Então, os aspectos positivos são trazer influência positiva, motivação e inspiração às pessoas que seguem, às pessoas que estão ali vivendo essa relação parasocial. Mais uma vez, Jimmy Broadbent não sabe quem eu sou, e o fato de eu ter usado a foto dele aqui na thumbnail e na foto do Spotify talvez faça com que um dia esse episódio chegue até ele. Provavelmente, se chegar um dia, ele vai estar assistindo a isso com legenda, porque eu acho que o Jimmy Broadbent não está aprendendo português, mas se não chegar, não tem problema, porque essa relação é minha com ele e não dele comigo. Portanto, vamos para os aspectos negativos das relações parasociais. A gente vive em um mundo onde todo mundo precisa, entre aspas, tá? Precisa compartilhar tudo que está fazendo o tempo todo nas redes sociais. Vamos pensar em um exemplo aqui. Imagina que a sua irmã ou seu irmão se mudou para longe, para outra cidade, e o único contato que você mantém com essa pessoa é através de redes sociais. Você pode se acostumar a ver a rotina da sua irmã ou do seu irmão que mora em outra cidade e você acaba se sentindo mais próximo dela ou dele porque você está usando o que ela escolhe mostrar nas redes sociais como uma substituição da relação original. Então, 2 coisas importantes. Uma, a pessoa que publica escolhe o que vai publicar. E 2, a gente substitui isso pelo que a gente teria originalmente em uma relação não parasocial. Mas, ao mesmo tempo, você também pode se acostumar com a rotina de pessoas que você não conhece. No caso da irmã,
faz sentido que você substitua. Mas e no caso de celebridades? Você pode se acostumar a acompanhar a rotina de pessoas que você nunca viu pessoalmente. Pessoas que você não conhece, ou melhor, pessoas que não conhecem você. E quando você se dá conta, você acha que é próximo da pessoa porque você se acostumou com o jeito dela. Você meio que sabe o que ela vai dizer, como que ela vai agir, como que essa pessoa vai reagir em determinados momentos, e isso cria essa falsa sensação de intimidade. Como, por exemplo, a gente faz com personagens de filme, com personagens animados, com personagens de livro, com personagens em geral, porque eles não existem e nós criamos essa sensação de eu sei como esse personagem é. A diferença é que as pessoas nas redes sociais não são personagens, elas são pessoas, eu acho. E aí, minha gente, quando essa pessoa ela não age da forma que a gente espera, quando ela quebra a nossa expectativa, a gente fica triste, a gente fica frustrado e a gente vai lá e dá unfollow e a gente dessegue a pessoa e não acompanha mais o que ela faz. Sabe qual é a parte mais estranha, mais bizarra? Isso tudo aconteceu com apenas uma pessoa, porque a outra pessoa que deixou de ser seguida, ela nem sabe quem você é, que você seguiu, que você desseguiu, o motivo pelo qual. É tudo unilateral. Aconteceu apenas com uma pessoa. Nesse caso, a gente depositar expectativas em pessoas que não sabem que a gente existe começa a se tornar uma coisa negativa. Porque imagina você ficar triste e o seu dia ser um dia pior por causa de uma coisa que está acontecendo somente dentro da sua cabeça. A outra pessoa nem sabe quem você é e nem sabe o que está acontecendo. Esse tipo de relação, o relacionamento parasocial, ele pode se tornar problemático quando a gente idealiza um influenciador ou a gente cria expectativas irreais como público. Alguns fãs, eles podem até criar uma espécie de sequestro de público, onde existe uma cobrança. Luan, por que você não fala sobre isso? Eu tô falando do Luan como se eu fosse famoso, né? Mas assim, chegar na pessoa famosa, por que você não está falando sobre isso? Por que você não está publicando isso? Por que você não está agindo assim? Isso cria uma cobrança por parte do público em relação ao influenciador. E isso pode levar ao esgotamento. O influenciador não aguenta mais, está esgotado, e principalmente a perda de privacidade da pessoa, do influenciador ou da celebridade, e até mesmo o surgimento de conflitos e polêmicas. Principalmente, e muito mais importante, na minha opinião, esse relacionamento parasocial, ele pode impactar negativamente a saúde mental dos seguidores. Claro que os influenciadores também podem se sentir pressionados, sim, mas as pessoas que seguem, elas não têm nenhum tipo de apoio quando se sentem mal em relação a isso. Um caso extremo é quando, por exemplo, uma pessoa que é famosa, uma celebridade, está na rua e um fã, sei lá, interage com essa pessoa como se essa pessoa soubesse quem essa pessoa é. Ficou confusa a frase, né? Mas, tipo, você poderia me dar o seu telefone? Você poderia me dar dicas? É diferente de pedir para tirar uma foto em um contexto onde você pode pedir para tirar uma foto, em uma interação pública. Mas a pessoa estar no supermercado e um fã interagir com essa pessoa de uma forma íntima, sendo que a pessoa, a celebridade ou o influenciador, ele nem sabe quem aquela pessoa é. Então,
Na minha opinião, mais uma vez, as relações parasociais podem trazer muitas consequências negativas, tanto para o influenciador ou celebridade, quanto e principalmente para os seguidores, porque é necessário lembrar que essa relação ela é unilateral, ela é profissional e ela é artificial, eu diria, de alguma forma. Mas agora a gente vai ter uma conversa séria. A gente vai falar do tópico número 4 e o tópico número 4 é: a nossa relação é parasocial? E agora, gente? O que eu faço? O que eu falo? Se eu falar que sim, vocês não vão gostar de mim? Se eu falar que não, vocês vão achar que eu estou fingindo? Vamos lá, vamos explorar essa pergunta juntos. Nossa relação. Em primeiro lugar, de quem eu estou falando? Quem é nós nessa frase? Nossa de quem? Eu estou falando de eu, Luan Machado, o professor de português, que faz vídeos e podcasts na internet, e você, a pessoa que está aprendendo português e está aqui ouvindo esse podcast ou assistindo a esse vídeo. A nossa relação, ela é parasocial? Provavelmente sim, quase certeza que sim. Eu acredito que com 99% dos meus inscritos, a relação é 100% parasocial. E eu não estou dizendo que isso significa que eu não ligo para vocês, eu não sei quem vocês são e eu não estou interessado, que eu sou muito famoso para responder aos comentários e às mensagens de vocês. Obviamente não é isso, mas da forma que nós estamos nesse momento, onde eu crio conteúdo e você consome esse conteúdo, você assiste ao meu conteúdo, essa relação ela é unilateral, porque você, com certeza absoluta, sabe mais coisas sobre mim do que eu sei sobre você. Eu não sei nada sobre você. A única coisa que eu sei sobre você é o nome que aparece quando você deixa um comentário. Se você deixar um comentário, é tudo que eu sei sobre você. Mas por que eu falei 99%? Porque da mesma forma que eu citei nos aspectos positivos, existe um lado bom. E esse lado bom geralmente está conectado ao aspecto de criar uma comunidade em volta ou ao redor de um criador ou de uma pessoa, entre aspas aqui, famosa. Da mesma forma que o Jimmy Broadbent tem uma comunidade muito grande que gosta do conteúdo que ele faz e automaticamente das coisas relacionadas a isso e se reúnem, se conhecem, conversam e trocam informações que são interessantes para esse público, eu também tive o prazer e a ótima ideia de criar uma comunidade no Discord, e não apenas no Discord, mas o próprio canal no YouTube, eu acredito, foi uma forma de reunir pessoas que estão aprendendo português. E, curiosamente, essas pessoas, pelo menos as que chegam até mim e conversam comigo e interagem diretamente comigo, elas são todas muito parecidas. Então, é o meu momento de falar sobre vocês. Agora é minha vez, tá? Minha vez de falar sobre vocês. Vocês já me conhecem, agora vocês vão se conhecer. Curiosamente, os meus seguidores, as pessoas que assistem ao meu canal, elas são pessoas, interessadas em aprender português, obviamente. 2, pessoas muito curiosas, pessoas muito abertas a ideias diferentes e a formas diferentes de aprender, por exemplo. E 3, pessoas muito divertidas. Eu não sei porquê, e eu estou muito feliz com isso, mas eu não sei porquê eu atraio,
ou eu reúno pessoas que são muito bem-humoradas, muito engraçadas e muito divertidas. E eu fico feliz em criar esse ambiente onde, se eu sou uma pessoa assim e eu assisto a um vídeo, eu penso, essa comunidade de aprender português, ela é o meu estilo. Essa comunidade de aprender português é parecida com o que eu gostaria. E eu fico muito feliz de ser a pessoa que criou isso, mas é muito importante lembrar que eu sozinho não represento nada. Vocês, quando se reúnem, quando participam dos meus encontrinhos no Discord, ou quando vocês deixam comentários, quando vocês se tornam meus alunos e a gente desenvolve uma relação que não é mais parasocial, isso tudo é uma consequência da criação dessa comunidade, desse senso de comunidade. Então, respondendo à pergunta mais uma vez, a nossa relação é parasocial? Sim, com certeza. E provavelmente, se você ainda não é meu aluno, ela vai continuar sendo parasocial. Mas eu tenho relações não parasociais com muitos alunos meus. E eu fico muito feliz como professor de ser uma pessoa antes de ser professor. Eu conheço pessoas, eu me conecto a pessoas e eu interajo com pessoas. E, obviamente, eu acabo fazendo amigos também. É claro que quanto maior o meu canal ficar, menor a chance de eu me tornar amigo de todas as pessoas que interagem comigo. Porque, de novo, é uma questão matemática, como eu falei no tópico número 1. Por isso, eu sei que como professor, ao criar uma aula em grupo ou um encontrinho lá no meu Discord, eu estou multiplicando o número de pessoas com as quais eu posso interagir. E, de novo, o meu canal é pequeno, meu canal é muito pequeno ainda, e mesmo assim, às vezes eu não consigo responder todos os comentários rapidamente, não consigo responder todas as mensagens nas minhas redes sociais rapidamente. Então, eu imagino me colocando no lugar de uma pessoa com mais seguidores, eu imagino que vai se tornando cada vez mais difícil estar à disposição de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que quanto mais relevante, maior a comunidade e maior a chance das pessoas que participam dessa comunidade encontrarem mais pessoas parecidas com elas mesmas dentro da comunidade, e é aí que está o valor dessas relações parasociais. Ao se identificar com alguém, se motivar e se inspirar com alguém que você admira, você acaba tendo oportunidade de encontrar mais pessoas assim. Então, mesmo que nossa relação seja parasocial, ela pode deixar de ser em algum momento. Por que não? Vamos para uma conclusão um pouco diferente. Então, vamos lá. Conclusão. Normalmente, a minha conclusão, ela pega tópico A e tópico B e eu dou minha opinião, mas eu acredito que você já entendeu qual é a minha opinião sobre relação parasocial. Eu acredito que a minha relação parasocial com o Jimmy Broadbent, por exemplo, ela me ajuda, ela me motiva e ela serve como uma forma de me transformar em uma pessoa melhor. Então, eu vou me permitir pegar algo emprestado do Jimmy Broadbent. Ele tem um quadro, assim, um quadro de escrever com canetas, tipo um quadro branco. E ele, desde que eu comecei a assistir ao canal dele, ou seja, em 2018, ele usa esse quadro em todos os vídeos e até hoje continua usando esse quadro. Nesse quadro, ele tem 3 frases. E essas 3 frases, elas são muito, muito valiosas para mim. Toda vez que eu abro um vídeo dele, essas frases estão lá e eu gostaria de compartilhá-las com você. Independente de qual lado da relação parasocial ou não você esteja,
Sempre lembre dessas 3 coisas e provavelmente tudo vai ficar bem. Número 1, compartilhe sua paixão. Número 2, se divirta. Número 3, errar faz parte. E com essas 3 frases, o Jimmy Broadbent já me ajudou muito mais do que ele possa imaginar. E eu gostaria que vocês pensassem nessas frases e que vocês tivessem um ótimo dia e uma ótima semana, um ótimo mês, ano e vida ao lembrar dessas 3 coisas quando vocês estiverem se sentindo um pouco mal. Para encerrar, eu gostaria de fazer 3 perguntas para você praticar português, porque é para isso que você está aqui e é por isso que você escutou até agora. Número 1, cite uma pessoa famosa que você admira e que você segue ou acompanha nas redes sociais. Quem é e por que você admira essa pessoa? De que forma essa pessoa te inspira? Número 2, como você lidaria com milhares de mensagens de pessoas interagindo com você todos os dias? Número 3, o que você deve fazer para evitar que uma relação parasocial se transforme em uma relação parasocial negativa? Como evitar que isso aconteça? E assim chegamos ao final desse episódio número 16. Eu espero que vocês tenham tido oportunidade de escutar palavras novas, de pensar sobre tópicos que vocês nunca tinham pensado em português. E eu fico feliz de poder compartilhar com vocês um pouco dos meus pensamentos sobre assuntos variados aqui nos meus podcasts. Por favor, fique à vontade para sugerir e para me dizer o que você achou. E é um prazer poder compartilhar com vocês a minha experiência com isso, porque de fato eu sei que pode parecer muito bobo e muito superficial, mas eu realmente acho que me inspirar nessa pessoa da thumbnail fez uma diferença muito grande em muitos momentos da minha vida. Então, espero que vocês aprendam, espero que vocês pratiquem, mas principalmente que vocês possam ter oportunidade de pensar sobre coisas diferentes. Por que não? Muito obrigado, vejo vocês no próximo podcast e tchau, tchau.